Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer uma sequência aí de uns 7 exercícios que a gente vai conseguir resolver com o conhecimento que a gente possui até agora. E aí depois a gente vai entrar num outro tema onde a gente vai estudar os operadores de comparação e os operadores lógicos. E aí esses dois conceitos permitem a gente entrar nas estruturas de decisão. As estruturas de decisão são fundamentais para que o nosso programa consiga tomar decisões, né? Avaliar situações. Então, por exemplo, se a média de um aluno for maior do que tanto, ele está aprovado. Se for menor do que tanto, ele está de recuperação e assim sucessivamente. Então, esse tipo de raciocínio a gente só consegue implementar quando a gente estuda os operadores de comparação, os operadores lógicos e as estruturas de decisão, que vai ser o próximo tema que a gente vai fazer. Mas antes da gente partir para esse próximo tema, a gente vai fazer aqui uma sequência de 7 exercícios para a gente treinar o que a gente já aprendeu até agora, tá bom? Eu pesquisei aqui na internet por lista de exercícios, de algoritmos. Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar, né, uma série de exercícios já, algoritmos disponíveis na internet para vocês resolverem e tal. Eu sugiro fazer o seguinte: a gente vai fazer esses 7 exercícios aqui. Eu sugiro você dar uma pausa nesse vídeo e você tentar fazer esses exercícios, tudo bem? Tente você mesmo resolver esses exercícios e aí depois você olha a minha solução, tá bom? Então sugiro você tentar fazer dessa forma, beleza? A gente encontra na solução. Bom, imagino que você fez a pausa e tentou fazer os exercícios, tá bom? Então vamos ver aqui como que a gente executa, a gente escreve algoritmos para solucionar esses exercícios. Então eu estou aqui com o nosso Portugal, abri aqui um projetinho novo, certo? E o primeiro algoritmo aqui é: construa um algoritmo que, tendo como dados de entrada dois pontos quaisquer no plano cartesiano, escreva a distância entre eles. A fórmula que efetua tal cálculo é essa aqui. Bom, se você. Aí aqui, quando você não entende, né, dois pontos no plano, aí você primeiro tem que pesquisar o que é isso para você entender qual é o problema que você tem que resolver para depois você construir o algoritmo, né? Então, se vocês pesquisarem aí na internet, né, vocês vão achar aí por plano cartesiano, né, esse desenho aqui. Né, o que é o plano cartesiano? São duas retas, uma horizontal e outra na vertical, que a gente chama de eixos. Né, então você tem o eixo X e o eixo Y. Cada um desses eixos ele tem uma marcação dos pontos 0, 1, 2. Então a gente tem aqui, ó, positivo para cima e positivo para a direita, e negativo para a esquerda e negativo para baixo. Então aqui a gente tem exemplo de um ponto. Ó, o ponto A pessoa escolheu aqui menos 3, menos 5 e 3. Então o que eu faço? Eu vou aqui no eixo. Ó, o primeiro valor é no eixo X, então eixo X menos 5 está aqui. Então ele vem, traceja uma linha aqui até o 3, que é o eixo Y. E marca uma bolinha aqui. E aí ele vai fazer a mesma coisa com o segundo ponto. Imaginar que o segundo ponto é 4,5 e menos 3,5. Então você teria aqui 3,5 por 4,5. Se você traçar uma reta, que seria essa distância aqui que o meu mouse está percorrendo, uma reta, e eu quiser descobrir a distância dessa reta, ok? Aí a gente precisa utilizar essa fórmula que está aqui, tá bom? E aí, por exemplo, a gente tem um site que mostra como calcular isso, né? Então, esse site aqui, eu entro com dois valores, ó lá, sei lá, 50 e 23 e menos 9 e 5. E eu mando calcular, ele vai dar a distância para a gente, que é a distância de A e B, a distância do ponto A até o ponto B é de 61,98, ok? Aí pode ser qualquer coisa, centímetros, metros, vai depender da distância que você está representando aqui. Então esse é o raciocínio básico de como é calculado, por exemplo, distâncias em linha reta em mapas. Tá? Então se você tem um mapa e você quer calcular a distância, né, você pode calcular dessa forma. Aí, obviamente, por exemplo, o Google Maps ele vai considerar relevo, né? Porque aí se você for seguir pelo relevo, ele vai considerar a curvatura da Terra e tal, mas se você tiver simplesmente um mapa simples, você quer saber mais ou menos a distância, basta você ter as coordenadas geográficas, joga essas coordenadas e depois você aplica essa fórmula que você saberia a distância entre esses dois pontos. Tá? Então a gente vai construir um algoritmo para fazer esse cálculo, simulando o que esse software aqui, que esse site da internet está fazendo, tá bom? Então a gente de cara aqui, ó, sabe que a gente precisa de 4 valores, né? X1 e Y1 e X2 e Y2, tudo bem?
A gente pode até, eu vou até fazer o seguinte, eu vou separar isso aqui em algumas etapas e depois a gente faz tudo junto, tá bom? Então eu vou falar aqui, uh, vamos criar aqui, ó, x1 e y1, então eu vou criar aqui, ó, real, aqui, real, x1 e y1, real, x2, y2, ok? Bom, aí a gente tem que fazer isso aqui, ó. Depois a gente tem que calcular a subtração e elevar ao quadrado, certo? Então eu vou chamar de ponto 1, vou criar uma variável chamada real ponto 1 e depois real ponto 2, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos exibir na tela o que o usuário tem que fazer, né? Uma mensagem para ele dizendo o que ele tem que digitar. Então a gente vai vir aqui e vai escreva, né? Digite a coordenada x1 do ponto 1, por exemplo. E aí você vai vir, leia x1, certo? Vamos repetir isso aqui para o ponto do ponto 1, certo? E a gente vai repetir isso aqui mais uma vez, que seria para o ponto 2, tá? Ó, muito cuidado quando copiar, tá bom? Quando copiar e colar, aí você tem que lembrar, ó, aqui já vai ser x2 do ponto 2, e aqui a gente tem que trocar a variável. Se eu esquecer de trocar essa variável, na hora que eu ler esse valor aqui, ó, eu vou jogar em cima de x1, aí eu perco o valor de x1. Para esse caso aqui não é o que a gente quer, tá bom? Então, aqui é x2, aqui y2, então sempre tem que lembrar de fazer os ajustes, tá bom? Beleza, tá? Então, bom, feito isso aqui, sempre segue aquele raciocínio que eu comentei com vocês. Sempre testa, tá? Testa pausadamente para vocês, implementa um pedacinho e testa, um pedacinho e testa. Porque se tiver um erro, você já sabe mais ou menos onde está o erro. Se você escreve o programa gigante e depois testa, se ele der erro, você não sabe mais ou menos onde pode estar o erro, tá? Então vamos imaginar aqui 90, 10, 52, 12, beleza. Então conseguimos fazer a leitura dos valores certinhos, tá bom? Bom, se a gente quisesse ter certeza se o valor está indo lá para a memória certinho, né, bastaria a gente colocar algo assim, né? Por exemplo, escreva, vou colocar aqui, ó, ponto 1, aí eu vou colocar o valor de x1 e y1, e depois eu vou colocar ponto 2, x2, y2. Apenas para ter certeza que os valores estão sendo gravados na memória certinho. Deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Aqui, ó. Eu acabei explicando para vocês e cometi o erro. Ó. Eu não troquei aqui, ó. Copiei e esqueci de trocar aqui. Aqui é y2. Aqui ele já deu um erro. Ó. Falou que ela não foi inicializada. Tá? Então aqui é y2. Vamos rodar. Y. Aqui, ó. Já deixei errado. Vamos lá. Y1, Y2. Vamos executar. Então, 10, 20, 30 e 22. Então tá, saiu lá, ó, ponto 1, 10 e 20, depois ponto 2, 30 e 22. Saiu tudo colado porque a gente não deu as quebras de linha aqui, né? Então aqui eu teria que dar uma quebra de linha aqui, aqui eu teria que colocar um espaço, por exemplo, se eu fizesse ponto e vírgula aqui, aí sairia bem organizadinho, ok? Então note que, olha só, antes de eu fazer isso aqui, ó, o nosso programa tinha executado certinho, certo? E tinha gravado os valores nas variáveis erradas. Então na hora que você começasse a fazer o resto do programa, ia dar um erro e você ia achar que o erro estava associado na última parte que você fez, porque você não testou a primeira parte, tá? Então é sempre bom testar, tá? Então 10 e 11, 15 e 16. Então a gente tem lá, ponto 1, 10 e 11, ponto 2, 15 e 16. Então beleza, os dados estão sendo gravados nas variáveis corretamente, tá bom? Não precisamos mais disso aqui, a gente pode comentar ou pode simplesmente excluir, tá bom? Vou deixar aqui por enquanto. Bom, o que eu vou fazer?
Essa primeira parte da equação aqui, ó, eu vou chamar de ponto 1. Então, o meu ponto 1 vai ser o quê? Vai ser x2 menos x1, certo? Então, x2 menos x1 vai fazer o quê? O cálculo da subtração, certo? E aí eu vou mandar imprimir esse valor, só para a gente ver e ter certeza que o valor está certo. Então eu vou mandar imprimir aqui, ó, ponto 1, certo? Então vamos executar. 1 e 2, 5 e 6. Ó, a subtração de x2 menos x1 deu 4. Então x2 é 2, desculpa, a gente fez x2 menos x1. Então x2 é 5 menos 1, 4. Então deu certinho ali, a subtração está ok. Só que não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer aqui, ó, o elevado, né? Elevado ao quadrado. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer isso aqui novamente, ó. Posso vir, ó, e fazer ponto 1 novamente é igual, e aí eu faço o cálculo de elevar ao quadrado e guardo de novo em ponto 1. E aí o que você pode fazer? Para calcular um número elevado, a gente pode fazer de duas formas. Eu posso fazer ponto 1 vezes ponto 1. Então, esquece isso aqui por enquanto. Ó. Esquece o que está aqui atrás. Vou até colocar aqui um xxx, tá? Para vocês não confundirem. O que está escrito aqui? Aqui está escrito o seguinte, ó. Pega o valor que está gravado em ponto 1 e multiplica por ele mesmo. Então, pega ele, multiplica por ele mesmo e guarda em algum local, certo? Se aqui atrás tivesse escrito uma outra variável, ABC, por exemplo, e eu tivesse declarado essa variável lá em cima, ele iria gravar na variável ABC. Só que se eu fizer isso aqui, ó, ponto 1, ele vai gravar em cima de ponto 1. Uma confusão que vocês podem ter é assim, nossa, mas ele vai gravar e depois... É só lembrar que esse tipo de cálculo aqui, ó, ele é feito da direita para a esquerda. Então, primeiro eu calculo tudo que está do lado da direita e o resultado que eu tiver eu coloco na variável que está do lado esquerdo. Então, quando eu for fazer aqui, vamos imaginar que ponto 1 aqui, ó, deu 4. Então, o que ele vai fazer? Quanto que está valendo o ponto 1? 4. Então, 4 vezes 4, 16. Agora, pega o 16 e grava lá onde estava a variável ponto 1. O que estava gravado na variável ponto 1? Era o número 4. Só que eu já fiz o cálculo. 4 vezes 4, 16. Aí eu vou pegar esse 16 agora e vou guardar na variável ponto 1. Então, eu vou jogar fora esse 4 que estava lá e vou só armazenar agora o 16. Para o caso que a gente quer, funciona, sem nenhum problema, tá bom? Uma outra forma da gente fazer seria usar a biblioteca matemática, né? Posso vir aqui, ó, vamos usar a biblioteca matemática, certo? E a biblioteca, vou chamar aqui ó, de mate, lembra que é sempre 2 tracinhos e um sinalzinho maior, mate. E aí na biblioteca mate a gente tem isso aqui, ó, mate, ponto. Aqui ele nunca vai completar, né, porque dá esses probleminhas mesmo. Vou fazer aqui de fora, mate, ponto. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Inclua a biblioteca matemática mate, ok. Mate, ponto. Engraçado, era para ele estar trazendo. Mas enfim, vamos dar uma olhada na ajuda aqui. Se a gente vier aqui na biblioteca, ó, bibliotecas matemática, tem aqui ó, a potência. Então a potência, basta a gente escrever a palavra potência, dizer qual que é a base e depois qual que é o expoente. Tá? Então mate, potência. Então a minha base é o quê? É o ponto 1. E o meu expoente é quanto? O número 2. Aqui ele vai dar uma reclamadinha falando que precisa de um número real, mas aqui ele vai te dizer que vai converter automaticamente, ó, vai ser convertido, certo? Ou você vem aqui e põe 2.0 que ele não fica mostrando mais o amarelinho, ok? Então se você fizer isso aqui é uma outra possibilidade, ó. Ponto 1 é igual a mate.potência de ponto 1 elevado ao quadrado. Só para vocês verem que isso vai funcionar certinho, eu vou imprimir aqui de novo. Ó. Eu vou imprimir o ponto 1 aqui e depois imprimo o ponto 1 aqui de novo, para vocês verem o que aconteceu. Então, olha só, 4 e 2, 6 e 1. Então, a gente teve aqui, faltou só a gente quebrar a linha, né? Mas a gente tem aqui, ó, x2 é 6, 6 menos x1, 6 menos 4 dá 2, certo? E aí eu fiz 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. E aí ele gravou na ponto 1 e imprimiu o ponto 1 depois com o número 4. Então funciona sem nenhum problema, tá bom? A única coisa que não pode acontecer é se eu quiser esse cálculo aqui de novo, x2 menos x1. Aí eu já perdi essa informação que estava aqui.
aí eu teria que gravar numa outra variável, ou se mais à frente no meu programa eu precisasse dessa informação aqui, eu teria que fazer o cálculo dela de novo. Ou então você ainda pode fazer isso tudo de uma vez só, tá? Se vocês já estiverem acostumados com o que a gente chama de aninhamento de comandos, o que é um aninhamento de comandos? A gente colocar um comando dentro do outro. Então aqui, o que eu tenho que colocar? Um valor, certo? Olha só na ajuda. Na ajuda ele fala que tem que ter um valor, certo? Se eu coloco uma variável aqui direto, ele vai pegar o valor da variável. Se eu coloco um valor direto escrito, ele vai pegar esse valor 15, certo? E se eu colocar uma equação aqui nesse lugar, ele vai fazer a conta. Então eu posso vir e fazer isso aqui sem nenhum problema. x2 menos x1. Ele também vai fazer, eu não precisaria disso aqui mais, certo? Então, ponto 1 é igual a matemática mat.potência, x2 menos x1 elevado ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer primeiro o que é mais específico. O que é mais específico? Esse cálculo. Então, faz esse cálculo e depois eleva ao quadrado, certo? Então, e esse foi o nosso ponto 1, certo? Vou apagar aqui. O nosso ponto 2 é a mesma coisa. Ponto 2 é matemática, só que y2 menos y1, que vai ser o nosso ponto 2. E aí agora a gente tem que fazer o cálculo da distância, né? O cálculo da distância é a soma do ponto 1 mais o ponto 2, tirado uma raiz quadrada, certo? Então eu já posso vir aqui, ó, vou criar uma variável chamada distância, que vai ser do tipo real. Por que do tipo real? Porque raiz quadrada dá a possibilidade da gente gerar um número fracionário. Então tem que ser aqui real, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, distância é igual ao quê? A soma desses dois valores, né, de ponto 1 mais ponto 2. Então eu vou fazer aqui, ó, ponto 1 mais ponto 2, certo? E eu posso fazer aquele mesmo esquema. Primeiro eu faço a soma, ponto 1 mais ponto 2 dentro de distância, e depois eu venho dentro de distância e falo assim, ó, aí agora você tira a raiz quadrada da distância, certo? Fica estranho a gente chamar de distância, porque aí não seria distância mesmo, né? Seria um cálculo intermediário, mas funcionaria, tá? Eu prefiro fazer normalmente o cálculo tudo de uma vez só, vou mostrar dos dois jeitos. Então, a minha distância seria um mat ponto a raiz quadrada, né? Então a gente tem aqui, ó, raiz. Então eu preciso passar um valor e o índice. Então, raiz quadrada de distância, ok? Que é a mesma coisa, ele espera um número real, ok? Ou então a gente pode fazer o quê? A mesma coisa, ó. Se eu trago isso aqui para cá, ó, também sem nenhum problema, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui para ver se está tudo ok e comparar com o aplicativo lá, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, escreva um site, tá? A distância, vou colocar 2 pontos aqui, vírgula. Então a nossa distância, se a gente vamos testar até com esses valores que estavam aqui, ó. Eu pus 50 e 23 e depois menos 9 e 4. Falta eu colocar aqui distância, né? Então vamos executar. 50 e 23 e depois menos 9 e 4. Então deu 61,98, ok? 61,98 e essa sequência de números. Se você quisesse arredondar esses valores, aí você poderia fazer o arredondamento, né? Usar aquela função de arredondamento, tá? É só fazer uma quebra de linha aqui para ficar bonitinho, beleza? Tranquilo? Então esse aí é o nosso algoritmo já pronto, tá? Vamos fazer algumas melhorias nele aqui para vocês verem outras possibilidades, tá? Bom, eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu não quiser usar esse tanto de variável, eu posso vir e fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o meu ponto 1, então eu venho aqui e troco por ponto 1, ó. Então ele faz isso aqui, depois soma com isso aqui, certo? Então, se você tem dificuldade de construir uma equação, não precisa mais dessas variáveis. Se você tem a dificuldade de construir essa equação aqui de uma única vez, faz ela separada, tá? Faz ela separada até você acostumar. Mas se a gente olhar aqui, olha, ó, mat.potência, a gente sabe que isso aqui é um comando. O parêntese, esse parêntese aqui, ó, começa aqui, onde ele termina, ó. Marquei aqui, ele está dizendo que termina aqui. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, o computador calcula isso aqui. Aí depois, mat potência de novo disso aqui, ó. Então, ele calcula isso aqui.
Como tem um sinalzinho de mais, ele vai somar essas duas coisas. Aí o resultado da soma dessas duas coisas eu vou fazer a raiz quadrada de 2. Beleza? Então é uma outra possibilidade. Só para a gente ver que vai dar os mesmos valores, ó, 50, 23 menos 9 e 4. 50, 23 menos 9 e 4. Então, 61,98. 61,98. Então não mudou nada. Tudo bem? Agora, deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode fazer. Pode até dar uma melhorada nessa frase aqui, né? A gente poderia falar assim, a distância do ponto 1 com valores tal e ponto 2 tal é tal. Então a gente poderia fazer assim, ó, a distância do ponto 1, aí eu quero que saia os valores da distância. Então eu teria que colocar uma vírgula aqui, ó, e colocar o x1, vírgula, aí eu quero que saia um ponto e vírgula, vírgula, depois o x2, certo? Vírgula, abre aspas, e ponto 2, mesma coisa, x, y2, vírgula, ponto e vírgula, vírgula, y1, aí a gente pode, dois pontos, a distância, ok? Vamos ver. Deixa eu ver os valores que eu coloquei. 50, 23, 50, 23, menos 9, 4. Então a gente tem lá a distância do ponto 1, 50. Aí a gente pode, se você quiser colocar um parênteses, né, para ficar bonitinho, você poderia deixar algo assim. Parênteses aqui. Um outro parênteses aqui. É normalmente o padrão da gente exibir essas informações. 50, 23, menos 9, 4. 50, 23, menos 9, 4. Tudo bem. Então, lá. A distância do ponto 1, 50 e menos 9, e ponto 2, 4, y... Ah, tá, aqui, ó, o y1 tinha que ficar de fora. Então, vírgula, aspas aqui, tira essa aspas. Então, ao invés de imprimir o conteúdo da variável y1, ele imprimiu o valor de y1. 50, 23, menos 9 e 4. 50, 23, menos 9 e 4. Então tá lá, distância do ponto 1, 50 menos 9, e ponto 2, 4 e menos 23 é 61. Se eu quisesse um espaçozinho aqui, é 61, ok? Então ficaria aí uma impressão mais bonitinha, ok? Se você também tiver dificuldade de imprimir isso aqui desse jeito, ó, você pode fazer separadamente, tá? Você poderia vir aqui, ó, fecha o parênteses aqui, coloca um novo escreva, x1, escreva, um ponto e vírgula, depois escreva x2, depois escreva i ponto 2, escreva y2, escreva ponto e vírgula, escreva y1, escreva e aí escreva distância. Eu poderia fazer assim também, tá? Se você tiver dificuldade inicial para conseguir perceber, né, a concatenação desses comandos, você pode fazer assim também. Ó, só não confunda, tá? Esse parênteses aqui, ó, não é o parênteses que está fechando esse aqui, porque aqui está entre aspas. Ó. Tudo que está entre aspas vai ser impresso exatamente desse jeito, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, 50, 23, menos 5 e 20, então a gente tem lá a distância do ponto 1, 50 menos 5, e ponto 2, 20 e 23 aí faltou um parênteses, ponto 2 abriu ali, ficou faltando aqui, fechar aqui. Então ficou faltando um parênteses para fechar aqui, certo? Então também aí é uma possibilidade, tá bom? Vamos dar uma melhorada, vamos dificultar um pouquinho mais isso aqui. Vamos imaginar que você quisesse digitar esses dois valores
na mesma entrada. Por exemplo, se você quisesse fazer assim, eu quero digitar os valores aqui, ó, 45, ponto e vírgula, 10, ok? Beleza? Deixa eu pensar aqui se a gente consegue fazer isso aqui com o conhecimento que a gente tem até agora. Daria para fazer, mas a gente precisa aprender um processamento de texto, tá? Vamos deixar isso aqui para um pouquinho mais para frente, para a gente introduzir esse conceito um pouquinho mais para frente. A gente volta e trabalha nesse exercício aqui novamente, tá bom? Bom, então vamos salvar esse carinha aqui, ó. Vou salvar esse carinha. Lá, vou chamar aqui de cálculo, distância, 2 pontos. Ok? Então aí depois a gente pode fazer, você pode ir lá naquele arquivinho, cadê aqui? Exercícios Portugal. A gente pode vir aqui, ó, naquele bloco de notas e fazer aqui, né, quais os comandos que a gente usou, né, para ficar bem guardadinho ali, para quando você tiver dúvida você retomar, tá bom? Deixa eu até tirar esse comentário daqui. Beleza, então salvar aqui. Beleza. Então esse foi o primeiro exercício aí, vamos para o segundo. Segundo exercício, vamos dar uma olhadinha. Cadê? Aqui.